Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Gostaria de fazer o meu agradecimento à comunidade Mariana Resgate pelo convite a mim endereçado para estar aqui nesta tarde, para conduzir esta meditação a partir do tema Maria, modelo de fé para a Igreja. É motivo de muita alegria poder estar aqui e chegar aos corações de muitas pessoas que estão acompanhando a transmissão deste evento. Iniciemos, pois, a partir do tema então proposto. Maria, modelo de fé para a Igreja. Quando visitamos o Evangelho de São Lucas, precisamente lá no capítulo 1, versículos de 26 a 38, nós encontramos a belíssima cena da visitação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Assim que o arcanjo chega, ele saúda Maria dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Para Maria não haveria saudação mais elevada do que essa. Ela foi chamada pelo mensageiro de Deus de cheia de graça, repleta da graça do Senhor. Diz o evangelista São Lucas, que se põe na qualidade de narrador, que ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. Maria inicia um caminho de questionamento. Em seguida, ela faz explicitamente a seguinte pergunta: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Depois de dialogar com o arcanjo, depois de deixar-se convencer pelo mensageiro do Senhor, Maria diz com inteireza de alma: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse texto bíblico já mencionado, Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38, é o ponto de partida para esta nossa meditação. Pois esse texto nos dá o início da participação da Virgem Maria como colaboradora na história da salvação. Gostaria agora de visitar um segundo texto, ainda dentro do Evangelho de São Lucas, mas agora no capítulo 2, versículos de 41 a 52. Naquela circunstância, foram realizados todos os ritos e aconteceu algo que no momento do retorno para a terra dos pais de Jesus, ele ficou no templo. Depois, os pais de Jesus voltaram, então ele foi reencontrado entre os doutores da lei. Assim que eles viram o menino Jesus, que naquela altura deveria contar com a idade de 12 anos, eles então ficaram surpresos de vê-lo já em idade tão tenra, demonstrando tamanha sabedoria. E Maria disse: filho, por que fizeste assim conosco?
Então o menino prontamente respondeu, dizendo que devia cuidar das coisas do seu pai. Diz o evangelista que os pais de Jesus não entenderam o que ele lhes havia dito. E prossegue o evangelista dizendo que Maria, sua mãe, guardava todos esses acontecimentos no seu coração. Passemos agora para o Evangelho de São João. Vamos visitar o episódio da participação de Jesus, dos seus discípulos e de Maria nas bodas de Caná. Naquela circunstância, Maria faz duas intervenções distintas. A primeira intervenção foi em direção ao seu filho, apresentando-lhe a causa daqueles esposos, pois eles corriam o risco de experimentar um vexame. Eles não tinham mais vinho. Então Maria aproxima-se do seu filho e diz: eles não têm mais vinho. Em seguida, Maria faz uma segunda intervenção na direção dos serventes, dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. De acordo com o evangelista São João, é nessa circunstância que Jesus realiza o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre. Agora vamos passar para o Evangelho de São Marcos. Visitemos juntos o capítulo 3, versículos de 31 a 35. Trata-se daquele episódio em que Jesus estava em missão e foi visitado por alguns dos seus parentes sanguíneos. Então Jesus, ao saber da notícia que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e que gostariam de vê-lo, ele relativiza os laços sanguíneos, dizendo assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que guardam a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus relativiza os laços sanguíneos para inaugurar um novo tipo de parentesco, o parentesco espiritual, a vinculação espiritual que é própria dos membros da igreja. Ainda dentro do Evangelho de São João, passemos agora para o capítulo 19, versículos de 25 a 27. A cena que nos é apresentada nos dá um retrato perfeito daquilo que se passou no cume do Monte Calvário. Lá se encontram as três Marias: Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleofas e Maria Madalena. No momento mais dramático daquela cena, pouco antes da morte de Jesus, ele volta-se para sua mãe e diz: mulher, eis o teu filho, entregando à sua mãe o discípulo amado. E nessa entrega, ele realizou também a entrega de toda a igreja. Depois, voltando-se para o discípulo amado, ele disse: eis tua mãe. E ao fazê-lo, ele confiou Maria como mãe, não somente ao discípulo amado, mas a toda a igreja, porque naquela cena o discípulo amado estava para representar toda a igreja. Passemos agora para a última citação bíblica, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Diz São Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, que após a ascensão, os discípulos e Maria voltam para Jerusalém.
Após a ascensão, os discípulos e Maria voltam para Jerusalém. Maria condivide a companhia dos discípulos. Ela está com eles. Embora essa informação não seja dada de modo explícito, podemos deduzir que ela esteve com os discípulos no momento da eleição de Matias e, sobretudo, no momento da efusão do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então, fizemos um percurso passando por algumas citações bíblicas, a fim de que possamos bem fundamentar a nossa meditação. Eu tenho comigo duas perguntas e guardo em meu coração com muito carinho essas duas perguntas, porque a Bíblia não me oferece respostas a essas duas perguntas. O que Jesus disse a Maria após a ressurreição? Não sabemos, pois os autores sagrados fazem silêncio a respeito disso. E a segunda pergunta: qual foi a última palavra que Jesus disse a Maria antes de ascender ao céu no mistério da sua ascensão? Estamos celebrando no Brasil, neste final de semana, a solenidade da ascensão de Jesus ao céu. Que possamos celebrar essa solenidade com essa pergunta calando forte em nossos corações. Qual foi a última palavra que Jesus disse a Maria antes de ascender ao céu? E agora, para prosseguir a nossa meditação, eu gostaria de citar dois padres da Igreja. O primeiro é Santo Ireneu de Lyon. A respeito de Maria, ele diz que ela, obedecendo, se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Obedecendo, ela se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. E agora gostaria de citar Santo Agostinho. É verdadeiramente a mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis, que são os membros dessa cabeça. Repito, Maria é verdadeiramente a mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis, que são os membros dessa cabeça. Retomemos juntos agora o tema que nos foi proposto. Maria, modelo de fé para a Igreja. Vamos dissecar esse tema. Maria é um sujeito concreto. Maria é a mulher destinatária do amor e da predileção de Deus. Embora imaculada, embora tendo sido preservada da mácula do pecado original, segundo a nossa forma latina, ocidental, de conceber esse mistério, Maria não era onisciente. Maria não era onisciente. Ela não tinha conhecimento a respeito de toda a sua vida e não sabia tudo. Eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre a distinção de perspectiva. Uma é a nossa latina aqui do Ocidente. Para nós, no ato da concepção de Maria, houve uma intervenção divina e ela foi preservada da mácula
do pecado original. De acordo com a nossa forma de conceber esse mistério, a intervenção divina se deu no ato da concepção de Maria. Já para a perspectiva bizantina, que é aquela dos nossos irmãos do Oriente, Maria é sim imaculada. Mas para eles, foi no momento da visita do arcanjo Gabriel que o Espírito Santo realizou nela uma obra de purificação total, preparando-a para ser a geradora do Filho de Deus Pai. Duas perspectivas distintas, diferentes, a respeito do mesmo mistério. Não significa que uma parte está correta e a outra está errada. Essas duas perspectivas são complementares e nos ajudam a entender que foi Deus quem fez uma intervenção direta na existência de Maria, preparando-a, dispondo-a para ser a mãe do seu Filho unigênito. Então, Maria, mulher, é destinatária do amor e da predileção de Deus Pai. Embora imaculada, embora toda pura, toda santa, ela não era onisciente. Sua ciência, seu conhecimento e sua consciência foram se formando com o passar do tempo. É possível perceber uma gradualidade quando nós comparamos os textos bíblicos nos quais Maria aparece, nos quais Maria é mencionada. Por exemplo, no primeiro texto bíblico, por mim citado, a jovem Maria é apresentada como uma mulher questionadora, que ainda não tem clareza a respeito do que estava para se passar. De jovem mulher questionadora, nós percebemos, já no momento da presença dela em Pentecostes, a mulher contemplativa e silenciosa. Então há uma gradualidade de jovem questionadora a mulher contemplativa e silenciosa. Nós constatamos isso olhando para a vida de Maria, mas podemos atestar que esse é o caminho que todo homem e toda mulher de fé dentro da igreja devem fazer. A maturação da experiência de fé supõe essa gradualidade, essa passagem dos questionamentos, que são importantes e salutares, à contemplação silenciosa dos mistérios de Deus. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, na parte que trata sobre o mistério da Virgem Maria, dentro do mistério da Igreja, nos diz que, acompanhando os passos do seu filho, Maria avançou em peregrinação de fé. Essa citação está lá no número 58 da Lumen Gentium. Acompanhando os passos do seu filho, Maria avançou em peregrinação de fé. Matriculando-se na escola do seu filho, Maria caminhou, peregrinou na fé. E à medida em que ela foi caminhando, à medida em que ela foi peregrinando, ela foi maturando a sua própria experiência de fé. Modelo de fé. Modelo trata-se de um conceito filosófico situado no plano ideal.
Trata-se de um conceito intelectualizado. O que é um modelo? Modelo é algo projetado artificialmente para convencer. Vejam só, modelo é algo projetado artificialmente para convencer. Nós temos alguns exemplos. O modelo de carro, que é exposto para convencer quem deseja comprar. O modelo de casa, que também é exposto para convencer quem deseja construir. E, por fim, o modelo de roupa, que também é exposto para convencer quem deseja comprar. Então, modelo é um conceito filosófico situado no plano ideal e trata-se de um conceito intelectualizado. Então, ao invés do conceito modelo, falemos de Maria como mestra de fé. Não Maria modelo de fé, mas Maria mestra de fé. Maria é mestra de fé para toda a igreja, não como alguém que está apartada da igreja, mas como membro da igreja. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, lá no número 53, apresenta Maria como membro supereminente, ou seja, super excelso, super elevado e todo singular da igreja. Maria é membro supereminente e todo singular da igreja. Ela está dentro da igreja, mas nesse corpo ela não é um membro qualquer. Para tornar-se mestra de vida espiritual, Maria fez-se discípula do seu próprio filho. E agora, outra citação da Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 58. Maria manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve não sem desígnio divino. Maria manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde não esteve sem desígnio divino. Ajudados agora por Santo Agostinho, vamos aprofundar um pouco mais. Maria gerou Jesus, segundo a carne, ou seja, ela o concebeu no seu corpo. No mundo e na história, a igreja é o corpo místico de Cristo. É a responsável pela continuação da presença de Cristo no mundo e na história. Cristo é a cabeça desse corpo místico, do qual todos nós, pelo batismo, fazemos parte. Logo, Maria é a mãe corporal da cabeça, ou seja, de Cristo, e a mãe espiritual dos seus membros, ou seja, ela é a nossa mãe espiritual. Ela faz, na relação conosco, o exercício da sua maternidade espiritual. Maria avançou na sua peregrinação de fé, levando uma vida corrente, ou seja, uma vida de ocupações corriqueiras, embora ela tenha sido agraciada com intervenções divinas miraculosas, com intervenções divinas milagrosas. Aqui é oportuno mencionar o momento da sua concepção, o momento da anunciação e, por fim, o momento da Assunção. 3 momentos, 3 ocasiões em que Maria foi agraciada com intervenções divinas miraculosas, embora sendo ela uma mulher de vida corrente,
uma mulher de ocupações corriqueiras, devotada aos trabalhos domésticos, devotada à frequência ao templo, devotada às práticas de piedade próprias do judaísmo. Aos poucos, Maria foi robustecendo, fortalecendo sua fé e compreendendo a grandeza do projeto de Deus para si e para o mundo. É muito belo perceber que há uma identificação profunda entre a vontade de Deus e a vontade de Maria. A Mariologia ortodoxa, ou seja, a Mariologia bizantina, a Mariologia feita pelos nossos irmãos cristãos do Oriente, fala de uma total e completa identificação entre a vontade de Deus e a vontade de Maria. Ou seja, não há contradição alguma entre a vontade de Deus e a vontade daquela que ele escolheu para ser a mãe do seu filho unigênito. É por isso que os cristãos ortodoxos rezam a seguinte jaculatória: Santíssima Theotokos, Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. E aqui emerge uma pergunta interessante. Maria poderia nos salvar? Não seria uma atitude herética pedir a Maria que ela nos salve? Pois, de acordo com a teologia paulina encontrada na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, entre Deus e os homens há apenas um único mediador, Jesus Cristo, homem. Como conciliar essa afirmação feita por São Paulo e essa perspectiva mariológica do Oriente? Olhemos para a Virgem Maria. Onde está Maria agora? Ela está no céu, já ressuscitada, de corpo e alma, ou seja, na totalidade do seu ser. Lá no céu, ela participa da vida do próprio Deus. No céu, Maria participa da vida do próprio Deus. Logo, não há contradição de vontade. E qual é a vontade de Deus? De acordo com São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, é absolutamente possível, em nossa piedade mariana, pedir que Maria, no exercício de intercessora, ela que está no céu participando da vida do próprio Deus, que ela então nos salve. Não há erro nisso, não há heresia nisso. E agora gostaria de fazer uma partilha, gostaria de contar uma dificuldade pessoal que já tive em relação a uma jaculatória que nós católicos romanos utilizamos com frequência. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Por um tempo, durante o meu itinerário de estudos teológicos, eu cheguei a pensar que essa jaculatória nos induzia a um erro grave. Mas depois de conhecer a Mariologia ortodoxa, eu compreendi o significado profundo dessa jaculatória utilizada pelo nosso povo com tanto carinho, com tanta fé e com tanta piedade. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Não há erro nessa jaculatória, porque
o coração de Maria está unido ao coração de Deus. E já sabemos que não há contradição entre a vontade de Maria e a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós nos salvemos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Retomemos então, mais uma vez, o tema que nos foi proposto. Maria, mestra de fé para a Igreja. Na tradição cristã, a experiência de fé dá-se na relação entre mestre e discípulo. Desde o princípio da Igreja é assim. O mestre ou a mestra é aquela pessoa que, por causa de um percurso já realizado, está autorizada a dar lições de vida. O mestre ou a mestra difere do professor ou da professora, porque estes últimos fazem um percurso acadêmico, recebem um diploma e depois disso estão autorizados a dar lições acadêmicas. Maria é mestra de fé para a Igreja. Ela não é professora, é mestra de fé. Porque graças ao caminho que ela percorreu, graças ao itinerário que ela fez, hoje ela está autorizada a ensinar à Igreja lições de vida, lições de fé. Maria teve por mestre o seu próprio filho, Jesus. Maria frequentou a mesma escola dos apóstolos e com sua sensibilidade feminina aprendeu lições de vida eterna para si e para ensinar aos seus filhos espirituais, ou seja, os membros da Igreja. Por isso ela, enquanto membro supereminente, membro super excelso e todo singular da Igreja, é mestra de fé para a Igreja. Maria ensina lições de fé para a Igreja, não estando fora da Igreja, mas participando dessa realidade misteriosa e salutar que é a própria Igreja. É comum falarmos e escutarmos hoje em nossas conversações na igreja que há falta de vocações para a vida matrimonial, para a vida sacerdotal e para a vida consagrada. E não falamos de uma falta de vocações ainda mais grave. Tem faltado na igreja destes tempos homens e mulheres vocacionados, chamados a serem verdadeiros mestres e mestras de fé, verdadeiros mestres e mestras de vida interior. Talvez isso nos ajude a compreender a profunda crise espiritual que nós cristãos do Ocidente hoje experimentamos. Não nos esqueçamos, na tradição cristã, a experiência de fé dá-se na relação entre mestre e discípulo. Todos nós dentro da igreja devemos buscar um mestre de fé, um mestre de vida interior, um pai ou uma mãe espiritual, alguém que possa nos ajudar a avançar nesse caminho tão belo e tão exigente que é o caminho de fé. Vejam que interessante. Desde os momentos fundantes da igreja, Maria se fez presente enquanto mestra de fé, ou seja, ensinando lições de fé àqueles que gozavam da presença física dela. Mas e quanto aos dias de hoje?
poderíamos afirmar que Maria continua nos ensinando lições de vida e de fé, mesmo ela não estando presente fisicamente em nosso meio? Na verdade, desde o momento da sua assunção aos céus, desde o momento em que ela foi levada para os céus de corpo e alma, ela continua exercendo o seu magistério, o seu ofício de mestra de vida e de fé. Basta que olhemos para a história da igreja, nós encontraremos de tempo em tempo as permissões dadas por Deus, a fim de que pessoas tivessem experiências místicas com Maria. E aqui, para dizer de modo mais simples, basta que olhemos para a história da igreja e façamos um levantamento das aparições da Virgem Maria. Em todas as aparições consideradas legítimas, válidas pela nossa igreja, no ato da aparição, o que Maria faz? Ela ensina lições de vida e lições de fé. Portanto, até a consumação dos séculos, Maria continuará a exercer o seu magistério, o seu ofício de mestra de vida e de fé. Agora, para concluir, eu gostaria de fazer menção a um ícone da tradição bizantina, o ícone da Virgem Maria, chamada de Rhodegetria. Rhodegetria é uma expressão em língua grega que significa ela que mostra o caminho. Nesse ícone, que é na verdade uma peça densa de teologia, pois na contemplação do ícone nós aprendemos uma verdadeira lição de teologia e de espiritualidade. Nesse ícone, a Santíssima Virgem Maria segura o menino Jesus no seu braço esquerdo e com a mão direita aponta para ele como fonte de salvação da humanidade. É dessa maneira que Maria se mostra mestra de fé para toda a igreja, mestra de fé para cada um de nós. Aqui eu concluo a minha meditação, desejoso de que estas modestas palavras tenham sido úteis a todos vocês e que continuemos o nosso caminho espiritual auxiliados por aquela que é a nossa mestra de fé. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.